que a gente vai continuar falando desse assunto. A gente vai receber agora aqui no nosso programa o Carlos Gustavo Pódio, que é professor de Ciência Política do Berea College. Professor, seja bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. Obrigada por nos atender. Já aproveito para pegar um gancho do que dizia para a gente o Fabrício por enquanto e perguntar para o senhor se acredita mesmo que essas negociações não serão travadas depois desse episódio. Boa noite, Bia, Fabrício, quem nos assiste aí pela Jovem Pan. Eu acho que o que nós estamos assistindo é algo que já é largamente conhecido por historiadores da guerra, né? A ideia de que grandes potências, quando começam uma guerra contra um país menor, essas grandes potências elas têm a ilusão do controle. Elas confundem a superioridade militar, ou seja, a capacidade de destruir, com a capacidade de controlar. E o que a gente sabe de guerras assim, de anos atrás, a gente vê exatamente este padrão, né? Vimos esse padrão dos Estados Unidos no Vietnã, no Afeganistão, da União Soviética no Afeganistão, estamos vendo agora da Rússia na Ucrânia, e agora me parece que nós estamos entrando num ciclo similar na questão do Irã. Donald Trump, ele não é exatamente alguém conhecido por falar a verdade, então, portanto, ou seja, ele é um vendedor, ele é alguém que entende muito de marketing, tá? Então você nunca sabe quanto ele está fazendo um discurso para vender algo ou se esse discurso de fato corresponde a alguma realidade, né? E não parece, não há evidência nenhuma de que existem negociações sérias com o regime iraniano, né? E a evidência que a gente tem é essa, que a gente tem é uma situação muito curiosa, né, em que há um presidente americano com ampla capacidade militar praticamente implorando para o Irã chegar a um acordo, né, fazer um acordo, ou nós vamos destruí-lo, ou nós vamos levá-lo à idade da pedra, porque claramente precisa deste acordo. Então você tem algumas declarações passadas do presidente americano de que a guerra estava ganha, de que estava terminada, etc. E a gente vê que não é bem assim, né? Me lembra o George Bush na guerra do Iraque, quando ele, meses após a guerra do Iraque, ele declarou missão cumprida. Bom, desde que ele declarou missão cumprida, os Estados Unidos ficaram mais uma década no Iraque. Então, essas questões, a lógica da guerra tem uma lógica própria que vai ser muito difícil para o Donald Trump controlar a despeito das suas habilidades de marketing. Fabrício, por favor, sua pergunta. Antes até fazer uma correção. Na verdade, quem derrubou os 3 caças dos Estados Unidos que eu falei do fogo amigo foi o Kuwait, não foi o Bahrein. Mas queria dar boa noite pro professor e perguntar o seguinte, professor. Donald Trump não tem o costume de levar muito em consideração a opinião pública antes de tomar suas decisões. Agora, esse é um ano de eleição nos Estados Unidos e a opinião pública está majoritariamente contra essa guerra no Oriente Médio. Isso pode acabar influenciando alguma decisão da Casa Branca? Fabrício, como você disse, nós temos uma situação bastante pouco usual, né, de um presidente, primeiro que está no seu segundo mandato não consecutivo e que não é exatamente alguém que tem grandes preocupações com o longo prazo, com o futuro do partido, etc. Né? Então ele tem governado muito sem grandes preocupações com o público americano como um todo. Ele tem governado mais para a sua base, né? O que a gente tem visto é que gradualmente a aprovação do Donald Trump vai mais se restringindo à sua própria base. Ele tem perdido independência, ele tem perdido minorias que ele ganhou nessas eleições, né? Houve um avanço do Partido Republicano nas últimas eleições presidenciais entre minorias, eleitores latinos, eleitores negros, jovens que votaram no Donald Trump. As pesquisas hoje indicam que ele já perdeu isso tudo com as ações que ele vem tomando. Então nós temos uma situação em que, apesar do presidente enfrentar essas dificuldades de opinião pública, a gente não vê nenhum tipo de mudança de estratégia. Me parece que a grande questão que vai determinar talvez alguma mudança de rumo ou levar os Estados Unidos a continuar ou sair da guerra é justamente o preço do petróleo. Essa é uma questão que o Donald Trump claramente se preocupa, é uma questão politicamente sensível, né? O preço do petróleo ele diretamente afeta a popularidade do presidente americano e quanto mais essa guerra se arrastar, quanto mais os custos ficarem claros, quanto mais nós tivermos situações como essa que nós estamos vendo de pilotos americanos sendo abatidos, de caças americanos sendo atingidos, né, pelo governo iraniano. Quanto mais isso acontecer, mais essa guerra vai ter um custo, né? Guerras, em geral, elas costumam ficar muito impopulares ao longo do tempo. Ainda aquelas guerras que eram populares. A guerra do Iraque é uma guerra que era popular. Mas essa guerra do Irã ela já começa como uma guerra impopular.
né? E ela só tem um caminho para ir, que é ir para baixo e se tornar mais impopular. Vamos ver quais vão ser os custos disso. Temos uma eleição de meio de mandato no fim do ano, que parece que isso vai compor aí as dificuldades do Partido Republicano nessas eleições. Professor, para a gente fechar, queria pegar o gancho na pergunta do Fabrício e também na fala do senhor, pensando em popularidade, pensando, claro que essa é uma guerra específica, porque tem a questão do petróleo que atinge todo mundo, mas isso pode mudar o comportamento de Donald Trump em outros universos, em outros conflitos que ele tem se colocado desde que iniciou o mandato? O que a gente viu, na verdade, é que ele se viu muito encorajado com a ação norte-americana na Venezuela e, aparentemente, achou que poderia fazer o mesmo ou algo parecido no Irã, né? Ele insiste, inclusive ele mesmo fez esse paralelo, né? Disse que no Irã, na Venezuela, nós encontramos facilmente alguém para dialogar, no Irã nós estamos bombardeando todo mundo e temos encontrado dificuldades. São duas situações muito distintas e isso acabou orientando a ação, em certa medida, né? A ação do Donald Trump no Irã. A questão que você coloca é se o que aconteceu agora no Irã vai, de alguma forma, mudar a postura do Donald Trump. A gente tem visto que o presidente norte-americano tem insistido em mais fundos para o Pentágono, mais gastos militares. Recentemente, em uma declaração ontem, ele falou que os Estados Unidos não devem investir, o governo federal se preocupar em investir em sistema de saúde, por exemplo, ou sistema de seguridade social, porque a guerra seria algo que os Estados Unidos deveriam se focar. Isso são questões que são bastante politicamente sensíveis para o público americano e parece que o Donald Trump está testando até onde ele pode ir. Nós vamos descobrir, né? Tudo muito novo. Donald Trump, ele é um presidente muito fora daquilo que é comum, que a gente vê de outros presidentes americanos, comportamento muito distinto, uma situação muito diferente daquela que a gente conhece. Então, portanto, nós só podemos assistir para tentar compreender quais vão ser os resultados disso.